Boa noite, gente. Tudo bom? Eu queria apresentar para vocês um livro que faz algumas discussões muito pertinentes, muito relevantes, que usa uma linguagem muito interessante para a gente, para alunos do ensino médio, que é o livro de um historiador israelense, que é esse daqui. O nome do livro é 21 lições para o século XXI. O autor é Yuval Noah Harari. Esse é um livro em que ele apresenta 21 possíveis problemas que nós enfrentaremos no século XXI, que são passíveis de discussão, que podem cair para a gente em questões de vestibular, que podem cair uh, em, em, em temas de redação e tudo mais. Então, além disso, ele usa uma estrutura dissertativa que eu acho que é muito interessante para a gente tentar copiar, tentar simular e quando a gente estiver escrevendo o nosso texto, né? No primeiro capítulo, que é o por onde eu vou começar nesse vídeo, ele faz uma discussão sobre problemas políticos, né? Ele faz um apanhado histórico muito interessante das ideias no século XXI, no século XX, e depois como que isso desemboca no século XXI, certo? Então, vamos lá, eu fiz uma apresentação em que a gente vai ver alguns tópicos e eu vou reconstruindo, tentando reconstruir aqui a linha de raciocínio dele, ok? Bom, ele inicialmente começa comentando uma coisa muito interessante, que é o seguinte: durante o século XXI, a humanidade tentou criar três grandes narrativas globais que a gente, de maneira um pouco errada, tenta identificar como formas de governo, mas é mais complexo do que isso. Três grandes narrativas globais que tentavam explicar a realidade na sua totalidade, né, e que seria aplicável a toda a humanidade. Então, a ideia é que são três maneiras de compreender o mundo que tinham nomes, que eu já vou dizer quais são, que tinham nomes e que levavam a consequências não só políticas, mas econômicas, educacionais, de toda a ordem. Tá claro? É, via como que as riquezas tinham que ser distribuídas, como que o poder tinha que ser distribuído entre os indivíduos, ou a quem o poder tinha que ser dado. Então, quais são essas três grandes narrativas, né? Ele diz que o fascismo, o comunismo e o liberalismo. Então ele fala que durante o século XX essas três grandes narrativas coexistiram, e aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a primeira delas, o fascismo, entra em descrédito, acaba deixando de ser, de ter a sua algum tipo de importância, né? É, logo depois, durante a segunda metade do século XX, segundo ele, havia uma disputa entre as duas narrativas restantes, o comunismo e o liberalismo, até que, ao final da Guerra Fria, daquilo que a gente chama de Guerra Fria, né, do esfacelamento da União Soviética, a gente teria a vitória de uma única narrativa como aquela predominante, né, afinal de contas a única sobrevivente, que era o liberalismo. E aí ele comenta que durante todo o século, toda a década de 90, o liberalismo ele foi vendido como a grande narrativa vencedora, a única possibilidade de, de se explicar a realidade, né? Apesar de, entre os próprios liberais, haver um reconhecimento de que havia problemas, mas a solução sempre foi dada como se há problemas, a solução é por meio da concessão de mais liberdade. Então o Harari ele até comenta uma coisa muito interessante que é assim, né? Mesmo quando países como El Salvador ou Coreia do Norte não aderiram completamente ao liberalismo, um dia, se os preceitos liberais fossem adotados nesses países, eles seriam comparados a uma Dinamarca, uns Estados Unidos. Então, a década de 90 representou assim a vitória do liberalismo, né? E durante toda a década de 90,
essa foi a grande narrativa, né, de que o liberalismo teria encerrado a história, para usar as palavras de um historiador bastante conhecido, norte-americano, chamado Francis Fukuyama, de que com o fim do comunismo a gente teria chegado ao fim da história, de que daqui para frente a gente viveria simplesmente segundo os preceitos do liberalismo. Porém, o Harari ele comenta que alguns eventos que vieram posteriormente, né, como por exemplo os atentados de 11 de setembro em 2001, a crise financeira que atinge o centro do capitalismo, né, em 2008. Quando eu falo centro do capitalismo, a gente está falando dos Estados Unidos e da Europa. Quando esses eventos acontecem, a ideia de que o liberalismo seria a grande narrativa redentora da humanidade começa a entrar em descrédito. E segundo ele, em 2016, a gente passa a ter uma certeza factual de que o liberalismo, de fato, passou a ser questionado, né? E aí ele menciona dois eventos importantes para a gente, que são a eleição de Donald Trump, com a sua política de isolamento, de protecionismo econômico, que são medidas antiliberais, e a própria saída do Reino Unido da União Europeia, né, o conhecido como Brexit, que é também uma medida que, segundo ele, a gente pode identificar como antiliberal, né? Então, esses são dois grandes questionamentos, mas ainda assim ele menciona, né, o fato de governos antiliberais terem sido eleitos na Rússia, na Turquia, no Brasil e assim por diante. Posteriormente, ele começa então a questionar quais são as causas, né, desse questionamento da única narrativa vitoriosa do século XX, que foi o liberalismo. Então ele menciona duas grandes causas que vão aparecer nos outros artigos desse livro, né? Que são a tecnologia da informação, o avanço da tecnologia da informação, da internet, né? do Big Data, e da biotecnologia, o avanço da biotecnologia. Aparentemente você poderia pensar, mas que relação tem isso, né, com a democracia, com o liberalismo e tudo mais? Então ele menciona o seguinte, que as pessoas passaram a perder a fé no liberalismo, porque o liberalismo ele foi criado numa época, né, durante a Revolução Industrial, numa época em que você tinha que administrar um tipo de sociedade em que máquinas, trabalhadores tinham uma relação muito mais direta com o dinheiro, com as riquezas. E, segundo ele, com o advento da tecnologia da informação, né, bem como da biotecnologia, a gente passou a ter alguns poderes que não são democráticos. Então ele diz, por exemplo, que as grandes decisões tomadas pelas empresas de informática, pelas empresas de tecnologia, a gente não decide, né? E mesmo os governos passam a estar sujeitos a essas tecnologias, não o contrário. Então, segundo ele, cria-se uma espécie de descrédito do alcance que os governos podem ter nas decisões, uma vez que eles mesmos estão submetidos, muitas vezes, a tecnologias que são decididas por engenheiros, cientistas, né, e não por políticos eleitos. Um outro ponto interessante que ele cita é o fato de que o próprio sistema financeiro se transformou num monstro incompreensível para a maior parte das pessoas, né? Se não para todas as pessoas, justamente pelo advento, pelo avanço da tecnologia da informação. Logo, os estados não perderam o controle que tinham sobre as riquezas, sobre a arrecadação de impostos, né? Quanto à biotecnologia, ele aborda, na verdade, uma
uma questão bastante interessante, né? Ele diz o seguinte, que o ser humano conseguiu durante grande parte da sua existência dominar a natureza externa, né? Então a gente conseguiu desviar rios, a gente conseguiu construir pontes, a gente conseguiu desmatar florestas, construir cidades, mas a gente nunca teve muito controle sobre o nosso mundo interior. Só hoje, né, com o avanço da neurociência, a gente passou a ter um avanço, né, do conhecimento do mundo interior do homem. E aí, isso associado à tecnologia, né, a neurociência associada à tecnologia, segundo ele, a gente não sabe exatamente onde a gente pode chegar. E, de novo, porque essas decisões são tomadas por cientistas, por engenheiros, que não estão muito preocupados com as consequências políticas que pode ter o fato de você conseguir controlar pensamentos de pessoas, né? Então, eu coloquei aqui uma frase que ele cita nesse capítulo, que é essa daqui: humanos sempre foram muito melhores em inventar ferramentas do que em usá-las sabiamente, né? E a prova disso é o fato de que a gente conseguiu dominar forças da natureza, só que hoje a gente tenta correr atrás de um desastre ecológico que foi causado por isso. Ou seja, nós inventamos diversas ferramentas, usamos essas ferramentas, mas não conseguimos prever as consequências que o uso delas poderia trazer. Então ele comenta que hoje, devido ao avanço da biotecnologia e da tecnologia da informação, as pessoas criaram um senso um tanto de catástrofe por não saber explicar a realidade, né? Segundo ele, no século XX, as pessoas sabiam como seria o futuro delas, porque afinal de contas a realidade já estava explicada, justamente por uma narrativa global, que era a narrativa liberal. Hoje, né, dado o avanço da biotecnologia e o avanço da tecnologia de informação, e não só o avanço dessas tecnologias, mas a velocidade delas, hoje as pessoas têm a impressão que o tempo todo estão sendo deixadas para trás, né? E qual é a grande consequência disso? Ele diz que hoje houve um desvio da grande preocupação humana, né? Se no século XX a gente costumava lutar contra a exploração, contra a opressão de uma classe sobre outra, no século XXI a luta das pessoas se dá contra a insignificância, contra a irrelevância, contra o fato de se tornarem pessoas redundantes, economicamente inúteis, já que a informação, a tecnologia e a tecnologia de informação em especial e a biotecnologia poderiam ocupar o lugar que essas pessoas teriam. Essa é uma discussão, o capítulo não termina aí, ele na sequência faz de novo um apanhado histórico sobre a história do liberalismo. Eu vou comentar isso num segundo vídeo, mas eu acho bem interessante essa linha de raciocínio de que hoje a grande preocupação não é contra a exploração de uma classe contra a outra, mas contra a possibilidade de que a gente tenha uma classe uma classe que seja detentora dos meios de produção e que não mais precise dos trabalhadores para gerar suas riquezas, né? E aí os trabalhadores se tornariam irrelevantes. Então no próximo vídeo eu termino esse primeiro capítulo e conforme for passando eu vou apresentando os demais problemas que ele apresenta, que a gente pode possivelmente enfrentar aí durante o século XXI, ok? Um abraço, gente. Boa noite.